nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, importante e muito valioso para a realidade que nós enfrentamos hoje, que é a questão do divórcio. E essa questão envolve aspectos muito importantes que tem a ver com conhecimento bíblico, exegético, e a gente que tem feito aí algumas viagens para as terras bíblicas, para Israel, e tem a oportunidade de ver de perto o que significa essa mudança de contexto, essa relação de um tema, um assunto dito numa época, numa determinada situação, e como é que isso vem fazer sentido, sendo palavra divina, dentro de um outro ambiente. Os irmãos vão ver muita informação aqui hoje. Tem um resumo desse material no livro que a gente publicou, chamado Agora Sim, Teologia Prática do Começo ao Fim, material do Rota 66, da Transmundial, dependendo do assunto, toca nessas questões ainda que estão passando. Estava conversando com meu amigo Valmir do Ambassadors, aí, o pessoal que está treinando técnicos para a Copa do Mundo com o apoio da UEFA, né? E a gente vê como é que a gente sai da Bíblia, de um ambiente totalmente de outra configuração, e chega na realidade de apresentar o Evangelho que salva, liberta, muda a pessoa na linguagem, por exemplo, de uma coisa tão simples e do cotidiano como se tornou a prática do futebol. Peço que os irmãos concentrem a sua atenção e fiquem em oração, porque o assunto aí merece uma consideração bastante especial. Para começar a falar sobre essa questão, primeiro é valioso ver o que Gênesis capítulo 2, 18 vai dizer, porque a discussão do divórcio começa com o casamento, e o casamento tem a ver com a teologia da criação. Então, no começo, Deus vai dizer que não é bom que o homem está só, depois de que ele ter criado todos os animais da terra, e o homem recebe a ordem de Deus de dominar sobre a criação como uma espécie de regente de Deus, trazendo esse domínio que representa o governo de Deus sobre a ordem criada. Mas o homem não tinha ninguém que fosse capaz de auxiliá-lo e correspondesse com ele, que se encaixasse perfeitamente com ele. Então o Senhor Deus fez cair o homem em profundo sono, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e aí sim o texto vai dizer que Deus fez a mulher, levou a ele, e ele diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. O texto vai nos falar sobre isso. O que é importante começar a entender? O casamento é criação e plano de Deus. É importante porque quando se pensa, às vezes, em casamento, especialmente na nossa sociedade, com uma formação secular, a gente acaba tendo enfoque puramente sociológico e psicológico. Mas na Bíblia é criação da parte de Deus, plano de Deus, representa essa aliança entre um homem e uma mulher. Deus cria Adão e Eva, não cria Eva com vários Adões, nem Adão com muitas Evas, muito menos Adão e Ivo ou coisa semelhante. A Gênesis vai enfatizar a interdependência dos dois. A ideia é muito clara. A mulher procede do homem na narrativa e o complementa, e podemos dizer que o casamento tem um propósito, primeiro, de servir a Deus, de adorar a Deus, de cumprir aquilo que está envolvido no casamento. Tem a ver com isso. Tem a ver com a realização das partes envolvidas, tanto é que Adão entende que toda a criação é insuficiente e, portanto, a criação mostra essa relação de complementaridade plena. E, claro, a ideia da procriação, da continuação dessa imagem de Deus que está no homem e na mulher, aparece ali como referência importante no texto. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. É tão interessante, a gente vive de uma maneira diferente do mundo antigo. A gente criou um negócio chamado família individualizada, especialmente depois do século
XVIII e XIX, isso se tornou forte, mas a família no sentido tradicional do mundo hebraico era uma coisa mais ampla. Ela envolvia aquela ideia não só da família nuclear, mas as pessoas viviam numa comunidade semelhante a muitos ambientes que a gente vive no interior do Brasil ainda hoje. Portanto, essa relação com os antepassados de respeito é muito valiosa, mas o fato de alguém se casar, de estabelecer essa união é tão importante que estabelece uma nova realidade, ainda que fizesse parte desse clã maior. As obrigações para com os pais mudam na nova família. Desde o Gênesis ele deixa e se une à sua mulher, vai mostrar que o casamento é essa aliança que deve ser cumprida. O texto fala de uma só carne, e os estudiosos discutem, debatem muito sobre o assunto. Provavelmente o sentido envolve a união sexual que concretiza o casamento, aos filhos que são concebidos nesse casamento, a esse relacionamento que também é espiritual e emocional, e, como nós acabamos de ler, a essa relação com o novo parentesco. Marido e mulher são pessoas estranhas, vêm de famílias diferentes, depois se tornam aí carne da carne. Alguns podem ser osso, talvez em alguns casos osso duro de roer, dependendo da situação, mas a proposta do texto tem o sentido de parentesco, a ideia é outra, né? Então é algo muito interessante. Quando se lê a narrativa da criação, alguns aspectos precisam ser percebidos. Quando você lê a palavra auxiliadora, a tradição tem sugerido uma tradução, na minha maneira de compreender linguisticamente o texto, equivocada. A tradução da palavra idônea não reflete muito o original. A auxiliadora não significa, no pensamento na língua hebraica, uma pessoa de posição inferior. Aliás, no texto hebraico a palavra é ezer, uma palavra inclusive masculina, é uma ideia de auxílio. Por exemplo, Deus é o meu ajudador, e a mesma palavra utilizada para Deus, que é usada aqui para se referir à mulher. O que ela pretende enfatizar é essa necessidade de complementariedade entre os dois, em que a força do auxiliado é insuficiente sozinha, que não dá para qualquer um dos dois caminhar de maneira independente. Deus, portanto, é chamado de auxiliador. A ideia do texto envolve a de uma companhia indispensável. Portanto, o sentido dessa palavra, tradicionalmente traduzida por idônea, é alguém que se encaixa perfeitamente. O texto hebraico diz literalmente como que diante dele, que negedou. E por alguma razão a palavra idônea entrou na história, mas o sentido é que lhe corresponda, que complementa, que se encaixa perfeitamente com ele. Assim nós prosseguimos e vamos ver aí essa ênfase nessa união, tornando um outro parente. Inclusive, tecnicamente, nós temos uma forma poética aí de uma fórmula tradicional de parentesco no mundo antigo. A autoridade do homem sobre a mulher vê-se no fato do homem dar nome à mulher, embora o que significa essa autoridade, os seus limites, o fato de que os dois dominam juntos, o papel disso antes e depois da queda é uma questão que pode ser desdobrada aí mais ou menos em 18 meses de curso. O casamento na criação, a mulher é discutido em seguida, depois, com a questão, depois da criação, a queda. Nós temos a realidade do sofrimento e dor em função da ruptura que acontece com Deus. Piora a relação de domínio homem e mulher, que a gente vai ver em Gênesis 3:16, né? A ideia dessa relação que envolve essa responsabilidade de liderança do marido acaba perdendo e se desdobrando de uma maneira muito negativa. Tanto é que o texto vai dizer: o teu desejo será para o teu marido. E a preposição hebraica chega a ser, segundo alguns estudiosos sugeridos, será contra o seu marido, tentando mostrar que por causa da queda e dessa relação deteriorada, a maneira de se relacionar entre homens e mulheres não reflete a criação, mas reflete as culturas do mundo antigo, onde as mulheres eram, de modo geral, muito oprimidas e sofriam uma situação de total desvalorização. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos
agora então perceber a discussão sobre divórcio. Importante entender que o texto bíblico nos apresenta uma revelação como palavra divina de Deus com toda a sua autoridade, mas que nos é apresentado num contexto, dentro de um ambiente de uma revelação progressiva e que também tem que ser compreendido em função de elementos que marcam a circunstancialidade do texto. Deuteronômio 24 é o texto que vai permitir certidão ou documento de divórcio, que aliás vai ser discutido daqui a pouco, nós vamos entrar nos textos do Novo Testamento. Oséias 2:2 vai dizer que Deus divorcia-se de Israel, inclusive de uma maneira bastante forte, porque Oséias tem a sua vida que exemplifica o relacionamento ligado a Israel, como Deus tem com Israel, e depois Deus vai se casar de novo com Israel como aquela mulher que abandonou toda e qualquer responsabilidade e respeito e a compra no mercado de escravos, trazendo de volta. Interessante a graça de Deus tão linda e especial no Antigo Testamento, no livro de Oséias. Isso é muito interessante e digno das nossas considerações. Em Esdras capítulo 10, que é um texto difícil para muita gente, porque Esdras está pedindo que os homens judeus que casaram com mulheres estrangeiras expulsem e lancem fora e se divorciem de suas mulheres. E na mesma época, praticamente, aí no 5º século antes de Cristo, você vê Malaquias dizendo que Deus odeia ou detesta o divórcio. Isso parece ser estranho, porque um texto diz uma coisa, outro diz outra, mas não é tão difícil de entender, porque o que está acontecendo é que esses homens judeus estão se divorciando de suas mulheres que conheciam a lei de Deus e a revelação divina, e estão se casando com mulheres pagãs que não conhecem a Deus, mais novas. E, portanto, o que o texto está dizendo é que eles deveriam mandar essas mulheres, provavelmente acrescentadas posteriormente, embora e manter o seu relacionamento primeiro. E aí você entende a relação entre os dois contextos. O texto de Deuteronômio deve ser lido. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, literalmente alguma coisa má ou indecente nas traduções mais tradicionais, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e se não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorcia dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seja detestável para o Senhor. Não traga o pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. A ideia é que, se houvesse uma razão que permitia o divórcio no Antigo Testamento, a mulher não poderia retornar ao primeiro marido em função de evitar o tipo de relacionamento marcado por instabilidade que era presente no mundo pagão, e o povo de Israel vai numa outra direção. Diante dessa introdução que apresenta a questão, vamos lidar com a questão agora no Novo Testamento, especialmente focalizando o ensino de Jesus do apóstolo Paulo. Há vários textos, mas nós vamos focalizar os textos que abrem espaço para uma discussão clara. Mateus 5, 31, 32 diz: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, literalmente que a mandar embora, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. De maneira semelhante, Mateus 19, especialmente versos 7 e 8, perguntaram a eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por porneia, aqui traduzido por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O que é importante entender e destacar antes de tomar qualquer decisão na compreensão do texto bíblico? O casamento
como nós vimos, envolve um elemento divino humano. Ele vem de Deus, mas ele envolve um contrato, uma relação dentro da comunidade, da sociedade. Apesar de sua importância e valor, vamos novamente lembrar o casamento no eterno. Há certos grupos religiosos que dizem que a gente continua casado no céu e que a vida vai mais ou menos prosseguir da mesma maneira. O texto de Mateus 22 aponta em outra direção. Talvez tenha gente que quis dizer amém, mas é melhor não falar nada. O casamento deve ser para toda a vida, mas nem sempre esse é o caso. Se fosse, o divórcio seria impossível, mas o texto bíblico trata o divórcio como uma realidade. E aqui eu quero antecipar que é importante fazer dois exercícios quando a gente lida com o texto e o texto dentro da vida das pessoas que servem a Deus na comunidade da fé. Primeiro, é o que a gente chama de perspectiva normativa. O que é que Deus define como sua vontade e que precisa estabelecer-se como referência. Isso é importante por quê? Porque quando a gente começa a ser excessivamente contextualizado, a gente perde a referência e começa, como alguns dos estudiosos têm que escrever um quinto evangelho, um evangelho segundo as minhas preferências. Os irmãos sabem que o Ministério da Saúde Espiritual adverte que isso pode fazer mal à sua vida. Agora, a segunda questão é entender a situação onde essa palavra é dada, que é o que eu posso chamar de perspectiva terapêutica. O que a gente faz com um atleta que está bem e que tem condições de correr? Que tipo de proposta podemos dar a ele em termos de ter a melhor conduta de saúde? E o que a gente faz com uma pessoa que foi atropelada e passaram 2 caminhões por cima dele? Que tipo de exigência, que tipo de proposta, como é que a gente trabalha teologicamente, contextualmente, pedagogicamente? Se nós não unirmos as referências, a gente provavelmente vai perder o caminho, e há pessoas extremamente literalistas que perdem essa sensibilidade, e há pessoas excessivamente contextualistas que perdem a dimensão do texto. É necessário andar com equilíbrio. O casamento implica num contrato legal entre as partes, é uma aliança, e é importante entender que as mulheres não eram, de modo geral, tratadas de modo igual aos homens no Antigo Testamento. Tanto é que Jesus vai escandalizar muitos dos seus oponentes, especialmente pela sua maneira de tratar as mulheres, que é bem diferente dos fariseus. E o cristianismo vai crescer muito entre mulheres exatamente em função desse enfoque diferente. Alguns outros detalhes valiosos. A palavra que a gente vê traduzida, tanto no Novo como no Antigo Testamento, tem origem no verbo hebraico damak, que significa, na verdade, a gente traduz por unir, porque não tem como traduzir de uma maneira mais bonita, mas literalmente no hebraico é grudar, é colar, significa apegar-se, sugerindo que toda e qualquer separação sempre será traumática e difícil e dolorida. A gente já falou que a palavra ajudadora não implica inferioridade, a ideia de complementação, e uma só carne envolve uma totalidade de envolvimento pessoal e não apenas um aspecto. Entendendo isso, vamos pensar nos evangelhos, especificamente nos sinóticos, como é que a gente tem condições de ler o texto com responsabilidade e pertinência. Primeiro, o divórcio era comum e fácil. Importante perceber isso, a lei romana abria isso com muita facilidade. O contexto judaico da época também permitia isso, portanto, esse é o contexto em que as coisas estão acontecendo. Jesus vai colocar o homem e a mulher em pé de igualdade, porque entre os judeus nenhuma mulher podia divorciar-se de seu marido. Jesus agora está prestando atenção ao fato de que, através de uma maneira diferente de lidar com a lei, aliás, é importante ver quando Jesus disse isso que foi visto aos antigos, nem sempre é uma referência ao Antigo Testamento, mas muitas vezes é uma referência à tradição de mudar o enfoque da lei, e ele retorna a uma compreensão devida. Não há problema com a lei, há um problema de como interpretá-la e como lidar com ela. Então, nós vamos ver que os textos de Mateus 5, Lucas 16 vão anunciar o que é chamado de ética do reino, que vai questionar esse literalismo farisaico, que na prática, segundo Jesus, é um fugir do desejo de Deus, é um cumprimento
meramente literal, que não chega ao ponto onde Deus deseja. Por isso, se a justiça que vocês não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino do céu, mostrando que o que tem a nova aliança, a lei no seu coração, tem que mostrar graça e justiça na vida superior àquele tipo de ética e procedimento que vai acontecer especificamente no divórcio, nessas questões. Então Jesus vai focalizar qual que é o espírito da lei e esse ideal cristão que surge. É importante entender que a poligamia ainda era tolerada por alguns judeus, ainda que não todos, porque o AT nunca a condenou. O pecado do divórcio está relacionado principalmente com quem quebra os votos do casamento. Existe voto, existe um compromisso entre os dois, e quem quebra é o responsável, conforme se pode observar. A certidão de divórcio dada pelo marido trazia uma frase, segundo muitos estudiosos, que permitia à mulher um novo casamento. Talvez uma coisa que a gente deve entender, e que é um pouco difícil, a tradição ocidental, por outras influências, sempre pensou, imaginou facilmente em pessoas que não vivem casadas. No contexto judaico isso é muito difícil. O judaísmo tem uma histórica rejeição da pessoa viver como solteira. Há uma frase famosa no Talmud que diz: o celibatário não é um homem. Por isso é muito possível, no contexto, que ao ser despedida, a ideia que a pessoa casaria outra vez. Havia uma discussão entre os rabinos sobre o divórcio. Isso é conhecido. A questão envolvia a disputa entre Hillel e Shammai. A ideia da escola de Hillel é que foi uma mudança de Deuteronômio 24, que aceitava que o divórcio fosse razoável por qualquer motivo. Isso quer dizer, em vez de ser por alguma coisa indecente, ruim, a ideia era fazer uma mudança e dizendo que qualquer motivo. Então a ideia é que se a mulher falasse alto, queimasse a comida, era suficiente para acontecer o divórcio, né? Era um negócio complicado. Isso é apenas uma citação. A pessoa pega só essa frase: não, o pastor falou lá, né, tal, não é nada disso. A ideia da escola de Shammai é que somente algo indecente deveria ser motivo do divórcio. Jesus vai mostrar que ele está mais interessado no casamento que no divórcio, que é o problema, né? Em vez de ter uma perspectiva positiva, as pessoas às vezes começam a discutir os elementos que estão fora da proposta fundamental. A postura que o casamento é monogâmico, e Jesus enfatiza isso, valoriza isso e diz que ele deve durar por toda a vida. Os fariseus que conversam com Jesus mudam uma coisa, diz que Moisés mandou, Moisés não mandou, Jesus corrige, diz que ele permitiu, por isso a gente deixou a palavra devidamente destacada. E a dureza do coração tem esse sentido de obstinação ao pecado humano que leva alguém a quebrar os votos do casamento, conforme aí nós podemos ver no texto. Jesus então vai corrigir a teologia farisaica, afirmando que a maneira melhor, adequada de pensar sobre o assunto é o princípio de Moisés, que já estava gerenciando uma situação com desdobramentos posteriores. Aqui nós vamos ver o ideal cristão de restauração de todas as coisas, conforme o princípio, vivendo segundo a vontade de Deus. Como os judeus aceitavam a poligamia, especialmente no caso da escola de Hillel, o homem só adulterava, é importante ver isso, se ele tomasse a mulher de outro homem. Então há, por exemplo, grupos até religiosos dentro do ambiente judaico que não veem muitas vezes problema no envolvimento de alguém com uma pessoa que esteja em prostituição, porque o problema é envolver-se com alguém que é casado. É importante observar essa situação, que é diferente da perspectiva neotestamentária. Jesus, quando vai falar, e aqui é importante entender isso, porque nós, às vezes influenciados pelo sujeito de pensar muito no Ocidente, imaginamos que cada texto da Bíblia, perdoa a expressão, uma deontologia kantiana, um imperativo categórico, uma espécie de ordem que tem a finalidade apenas de delimitar o comportamento das pessoas. Mas o que está em vista aqui é uma atitude perversa, malvada e covarde que se instaurou no meio religioso corrupto da época, em que as pessoas usavam a lei de Deus para abrir mão da sua responsabilidade no meio do lar. Então Jesus, quando começa a falar, antes de necessariamente querer legislar de maneira abstrata, ele está
tentando lidar com o caso da mulher, que nesse caso é injustamente despedida. Ele está afirmando que um divórcio não válido implica em adultério. Jesus quer proteger essa mulher desamparada. Há discussão, há algumas pessoas que pensam um pouco diferente, mas no contexto evangélico mundial predomina, e eu acho que todas as evidências, não dá para discutir aqui, favorecem isso, a ideia de que Jesus admite algum tipo de divórcio ou de anulação de casamento, pelo menos por causa da chamada cláusula de exceção, que aparece em Mateus 19, que é a não ser por causa de porneia. A palavra porneia, nas traduções mais tradicionais, tem sido traduzida por prostituição e às vezes por fornicação. As duas traduções são inexatas, porque porneia é uma palavra muito genérica. Ela pode se referir a diversos tipos de condutas de sexualidade indevida, e a palavra mais adequada para se referir a porneia seguramente é imoralidade sexual. A visão mais conservadora histórica sugere que o termo se referia ao que acontecia antes do casamento. O marido descobria que a mulher não era virgem e assim anulava o casamento. Apesar dela ter uma força na história e ter os seus argumentos, parece que não é a posição que pode justificar o uso da expressão do termo grego, porque há vários elementos no próprio contexto e nas circunstâncias que vão mostrar outra direção. Alguns acham que seria até um caso de consanguinidade, a pessoa casar com alguém que tem parentesco próximo. A posição mais comum, que muitos estudiosos costumam chamar hoje de erasmiana, entende que Jesus se refere ao depois, se acontecesse alguma porneia. O termo não é literalmente adultério, que é moireia, usado depois no texto. O significado do termo é amplo e pode se referir a qualquer tipo de imoralidade sexual. O que nós podemos e devemos concluir diante do que nós pudemos ver até agora? Primeiro, que o divórcio nunca pode ser entendido como plano de Deus. Por mais que nós tenhamos que lidar com a situação, devemos ter o coração machucado quando ela se apresenta diante de nós, fica claro que nós não podemos ceder à tentação de imaginar que tanto faz uma situação como a outra, porque não é assim. O divórcio sempre é desastre e ele é traumático. É algo que tem que ser percebido como uma situação de dificuldade, o que não quer dizer que a graça de Deus não pode ser profunda e transformadora, como por exemplo na história de Oséias. É importante destacar que divórcio sem motivo é pecado. Não é aceitável a ideia de que a pessoa por qualquer razão diz, não, olha, cansei, acho que não dá mais, estou fora. Isso no Novo Testamento, no ensino de Jesus, está errado. Deve-se sempre fazer todo o esforço para evitar o divórcio e praticar o perdão. Então, ainda que haja um caso onde haja um problema que seja passível de um divórcio, a gente deve caminhar a última milha e tentar fazer com que aquilo que a gente diz para todo mundo lá fora, olha, venha para o Evangelho, aceite Jesus, conheça a graça de Deus, eu venho como estou, tu nada podes merecer. E quando chega aqui dentro, isso tem que continuar valendo. Se nós não tivermos capacidade de perdoar e refletir essa graça, nós não estamos entendendo o Evangelho. Então sempre a recuperação, o perdão é a melhor alternativa. Só deve haver divórcio no último caso, e nós entendemos que existem casos que podem ser considerados no último caso que não há o que fazer. O divórcio, portanto, nesses casos será permitido por causa de porneia. O divórcio permitido, no nosso entendimento, inclui o direito ao novo casamento. Vamos explicar isso por causa da dificuldade que acontece com a expressão de Paulo, lá em 1 Coríntios. Vamos ver que há esperança para um divorciado e para quem peca no Novo Testamento, tanto é que Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Se tem alguém que eu não queria que aparecesse na minha igreja, que dá uma confusão, mulher samaritana. Como é que está o seu caso? Eu já tive 5 maridos, o que eu vivo agora não é meu marido. Eu falei, então, tem uma outra igreja ali da esquina, eu não gostaria de ir lá, porque a situação é difícil. A maneira como é que Jesus lida com a mulher adulta mostra a perspectiva de que o Evangelho tem remédio
e graça e condição de lidar com as pessoas das maiores dificuldades. Eu fiquei numa situação bem penalizada por uma pessoa que enfrentou um problema, que se converteu há pouco tempo, e a sua esposa mostrou uma intolerância total e não quer de jeito nenhum aceitar. Ele vem de uma mudança de religião significativa e ela então deu um prazo. Como não desistiu da fé, ela deixou e imediatamente casou com uma segunda pessoa. Ele lutou de toda maneira e a comunidade a qual ele frequentava resolveu afastá-lo porque disse: você divorciou e está errado e não há o que fazer. Então, nesse caso, a gente percebe uma falta de percepção da situação como toda, assim como há grupos e comunidades hoje em que até mesmo os líderes estão no terceiro, quarto casamento, às vezes sem qualquer responsabilidade, sem qualquer razoabilidade e não há preocupação. Precisamos ter tato e bom senso. Deve-se observar a situação específica e o nível de responsabilidade da pessoa que se envolve com isso. O que aconteceu de fato? Não existe um elemento meramente seco, existe uma história, vida de pessoas reais, quem fez, por que fez, quando fez e o que estava envolvido nisso. Por que a permissão? Qual é a razão que Jesus vai dizer isso? Primeiro, o divórcio permitido por Porneia, que geralmente a gente entende, parece que está correto o entendimento que se refere ao caso de adultério, porque Porneia rompe o voto de fidelidade do próprio casamento. A questão em si, porque muitas pessoas imaginam que o pecado da sexualidade, por ser um pecado da carne, por si só é um problema. Isso é uma ideia platônica, uma ideia não bíblica. A questão fundamental é que tem um voto de fidelidade entre os dois, e uma pessoa vai, quebra e rompe e não se arrepende, não muda. E esse é algo complicado, porque a pessoa está quebrando esse voto de fidelidade. Portanto, o divórcio se torna um remédio amargo aplicado para que alguém não viva em poligamia ou em promiscuidade. Porque essa aqui é a situação. Uma pessoa que vive com um cônjuge, um marido ou mulher, que tenha uma vida promíscua ou uma vida não adequada segundo os parâmetros de Deus, e convive com essa pessoa, além do risco de tantas coisas hoje, inclusive de morte, essa pessoa vai conviver com vários cônjuges ao mesmo tempo, e na prática viver em promiscuidade ou poligamia. A pergunta que se levanta, já que Porneia é imoralidade de modo geral, é até onde vai a Porneia? Porneia quebra o vínculo. Primeira questão que deve ser levantada nos dias de hoje. Por exemplo, homossexualidade do cônjuge. Às vezes a pessoa não cometeu qualquer tipo de traição propriamente dita, mas ela diz: não, eu entendo que a minha postura e a minha prática daqui para frente vai numa outra direção, eu quero assumir essa situação. Será que alguém que é casado com alguém que toma essa postura deve continuar casado? É muito difícil restaurar uma situação dessa sem uma intervenção milagrosa da parte de Deus. Nesses casos, na minha maneira de entender, o divórcio é permitido. Insistência no adultério. Se a pessoa falhou ou errou, vamos trabalhar para restaurar e para ver perdão. Mas há casos em que a pessoa não quer, ele diz: não, eu vou viver desse jeito e ninguém tem nada com a minha vida, especialmente quando a pessoa é casada com alguém que não confessa a fé. Como é que nós vamos fazer numa situação dessa? Acho que é muito difícil manter uma circunstância onde as coisas vão nessa direção. Pedofilia, perversões sexuais, casos de pessoas que são espancadas, maltratadas, mulheres que sofrem abuso e homens ou mulheres que são, por exemplo, pedófilos e que tecnicamente em si não é exatamente um adultério. Casos desse jeito, e todos os pastores que têm consultório, que aconselham pessoas, que têm experiência, sabem cada história que nem convém mencionar entre os santos que a gente ouve e que tem muito a nos ensinar sobre a situação. Ameaça a integridade física e a vida. Aquela história do líder de uma comunidade, que a mulher chegou assustada, dizendo: meu marido falou que vai me matar se eu não sair de casa, e ele disse: não, você não pode, você deve ficar lá obedecendo seu marido. Ela ficou, e naquela noite ele derramou querosene e matou a mulher queimada, e o líder perdeu o equilíbrio sem saber mais o que fazia, porque entendeu que estava agindo corretamente. É preciso bom senso. Que tipo de voto
pode ser mantido quando uma pessoa acaba colocando em xeque a integridade física de uma outra pessoa e ameaçando, inclusive, de morte. Nesses casos, é necessário, inclusive, a intervenção da lei, porque a vida, a sobrevivência é superior numa ordem hierárquica à manutenção da convivência entre os dois. Algumas questões precisam ser levantadas. Por exemplo, a caso de abandono. Eu recebi uma congregação uma vez, a senhora falou: escuta, como é que está o seu caso? Eu falei: pastor, há 20 anos atrás, meu marido foi viajar e está viajando até hoje, de viagem cumprida. E aí eu nunca mais sei, não sei nem se ele está vivo, não sei nem o que aconteceu. Aí eu conheci o Zé, só que eu passei uns anos com ele, não deu certo. Esse aqui é o filho dele e agora eu estou com o Antônio, né? E aí eu fiz na X, tal X pertence a R, tentei fazer o gráfico, né? Fazer uma fórmula matemática para entender o que estava acontecendo. Isso é importante para a gente entender que tipo de pessoas os irmãos vão receber na nossa sociedade complicada, nas nossas igrejas. É necessário ter condições de lidar com isso. Então, a negligência, quando chega no nível extremo, o abandono, e até mesmo o caso de negação íntima. Conheço gente que se desentendeu a tal ponto de que eles estão há 5, 10 anos sem nenhum tipo de contato. São coisas que podem ser discutidas e levantadas para ver se isso, de alguma forma, fere aí as nossas percepções sobre o que pode ter por dentro. Deixa eu consultar mesmo um minutinho. Quantos minutos eu tenho, professor? Porque a minha religião não permite ultrapassar o tempo. 10 minutos. O divórcio em Paulo. A pergunta que se levanta é: tudo bem, dá para entender. Deus não quer o divórcio, vamos fazer de tudo para que as pessoas mantenham-se casadas e vamos trabalhar. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando a coisa chega no ponto de porneia, quando não há arrependimento, a casa de extremos é permitida, mas veja bem, divorciou. Mas será que então a pessoa não pode casar nunca? Que é a segunda questão que vem. E a pergunta geralmente é levantada, não tanto por causa de Mateus em si, que em Mateus a coisa fica em aberto, mas mais por uma declaração de Paulo em 1 Coríntios. É verdade que o recasamento é condenável e vetado pelos cristãos? O que nós vamos encontrar em 1 Coríntios 7? Aos casados dou este mandamento: não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o marido. E se o marido não se divorcie de sua mulher. E aí Paulo prossegue e vai dizer aos outros: eu mesmo digo isto, não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, raciocínio corporativo do pensamento bíblico. E a mulher descrente santificada por meio do marido, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Qual que é o problema do entendimento de 1 Coríntios? 1 Coríntios é muito diferente do contexto de Mateus. Mateus, a questão é que os religiosos estão sendo confrontados com Jesus com o seu uso indevido da lei para justificar sua atitude covarde de abandono da mulher. Em 1 Coríntios o assunto é outro. O que a gente vai ver? O problema aqui é o casamento misto. Porque um cristão, agora, um homem ou uma mulher, que tinha se convertido em Corinto, naquele ambiente tão marcado pelo paganismo idólatra, a pergunta que ele tinha é: peraí, eu sou escravo de Jesus Cristo, sou servo de Deus, e meu marido ou minha mulher, eles estão ligados ao paganismo, eu estou descobrindo que eles são filhos do diabo, eu posso ficar casado com ele? Como é que um filho de Deus e um filho do diabo moram na mesma casa junto? Eu devo mandar o marido ou a mulher embora porque eles não são cristãos? Paulo vai responder esse tipo de pergunta. É uma outra questão. Ele não está respondendo a pergunta se a mulher deve se separar do marido ao descobrir que ele é promíscuo e pegou AIDS em função do seu comportamento. Não é essa a questão. Então, ele diz, com base em 1 Coríntios 7:1, parece que alguns nem queriam ter relações íntimas com o cônjuge descrente, o que sugere desejo de separação. O casamento misto sempre havia sido condenado pelos judeus,
Os filhos eram tidos como ilegítimos, uma realidade que se torna complicada até os dias de hoje. Havia a mesma dúvida que alguns cristãos achavam que deveriam separar-se para poder ter os seus filhos santos. Paulo afirma, digo eu, não o Senhor, ensinando, aqui é importante, porque tem gente que acha, Paulo deu a opinião dele aqui. Não, isso aqui é palavra de vida, tem autoridade do mesmo jeito. Não é que aqui é a opinião de Paulo, de Davi, de Moisés, ou o texto é normativo, ele não é. Ele diz, digo eu, nós estamos ensinando com autoridade apostólica sobre um assunto a respeito do qual Jesus não se pronunciou, quer seja em função do conhecimento dos evangelhos ou da tradição já estabelecida dentro da igreja primitiva. Então, quando ele diz não, Senhor, porque Jesus não falou especificamente sobre esse ponto. Quando ele diz que é o Senhor, é porque o que ele disse, Jesus mesmo mencionou. Paulo é muito prático, veja o verso 9, a razão era a lei romana muito liberal para o divórcio, muitos abandonavam o cônjuge com facilidade. O verso 10 ordena que a mulher não se separe do marido. O texto refere-se à ordem de Jesus. Destina-se a mulheres crentes que achavam que deveriam deixar o marido descrente. Seguindo o ensino de Cristo, ela não poderia casar-se de novo, simplesmente se ela, por razões inválidas, resolvesse abandonar o marido por fato dele não ser convertido. Não houve nenhum caso de porneia que o cristão estava proibido de casar-se de novo sem motivo. Os versos de 12 a 15, aí a questão é diferente, trata-se de cristãos que poderiam ser abandonados pelos cônjuges descrentes. A ênfase é continuar casado, mas se o descrente resolvesse separar-se, o cristão não seria culpável, porque essa é a questão. Eu devo me separar? Não deve de jeito nenhum. Não há nenhuma razão para isso. Nesse caso, e se você fizer isso, você não pode casar de novo. Mas e se o meu marido ou esposa, que é descrente, resolver ir embora por causa da minha fé? Aí nós temos a discussão da frase que essa pessoa não está debaixo da servidão. E aí os bons comentários exegéticos discutem a questão, como o New International Commentary do Novo Testamento, o Word Biblical Commentary, entre outras ferramentas boas, e eles apresentam algumas interpretações. Eles estão livres da lei de Cristo, podem divorciar. Será que é isso? Estão livres para separar-se, mas não devem escravizar-se a nenhum outro cônjuge. Estão livres da escravidão do marido que viviam antes. Estão livres pela primeira vez as mulheres para escolher o seu futuro. A frase, de modo geral, em grande parte dos comentaristas, parece indicar possibilidade de novo casamento. A frase chamou para a paz parece indicar uma expressão rabínica que significaria fazer justiça sem ser muito legalista. Isso indicaria a flexibilidade de Paulo aqui ao tratar de uma questão tão difícil. Para encerrar, pastor divorciado. Deixa eu tomar um copo d'água. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Tito 6, 1 Timóteo valoriza muito. Hoje a gente valoriza muito uma pessoa, especialmente pela sua inteligência, seu potencial carismático. O Novo Testamento focaliza muito a vida da pessoa. O contexto das epístolas pastorais aqui do final do ministério de Paulo trata dos oficiais da igreja. O presbítero, o bispo e o diácono devem mostrar a vida exemplar, conforme a descrição do texto. O presbítero, o bispo, o pastor são sinônimos na linguagem do Novo Testamento. A questão aqui é o que significava ser marido de uma só mulher. As alternativas são que ele não poderia ser polígamo, já que havia poligamia, então ser marido de uma seria evitar isso. Não ser divorciado, outra alternativa. Ou uma expressão que no contexto significava ser fiel à esposa. No mundo pagão, quando a gente vê a descrição do tipo de vida, era muito difícil encontrar pessoas que tivessem uma história de fidelidade. É improvável, segundo muitos estudiosos, que a frase pudesse significar apenas não ser divorciado. A maioria dos exegetas hoje tem preferido a posição 3, ainda que o sentido da frase não seja possivelmente não ser divorciado. Parece improvável que a igreja primitiva tenha aceitado líderes espirituais divorciados e que pessoas divorciadas conseguissem mostrar autoridade espiritual numa comunidade cristã. Em geral, de modo geral, um pastor divorciado não é aconselhado.
mas pode-se avaliar situação específica e pode haver exceção. E qual é a razão disso? A razão não tem a ver meramente com uma postura de moralismo, mas tem a ver com a postura de cuidado da pessoa. Grande parte das pessoas que se divorciam ou tiveram dificuldades na sua trajetória, ou têm elementos pessoais que precisam ser trabalhados, e muitos deles, em função desses elementos não trabalhados, no segundo momento voltam a ter problemas intensos. Isso não é o caso de todo mundo, há pessoas que são muito inocentes em todo o processo, que não podiam imaginar o que estava acontecendo, mas os machucados, as dificuldades são grandes. A segunda questão é a relação com a comunidade. Há uma dificuldade maior uma pessoa que teve uma trajetória com dificuldade de conseguir uma interação com a própria comunidade no nível de autoridade e de respeito necessário. Mas eu conheço casos de pessoas que tiveram problemas muito sérios, dificuldades, e que até preferiram não continuar na comunidade, quando a comunidade disse: não, nós entendemos a sua situação e queremos que você continue como líder nosso, em função de tudo o que aconteceu, e reconhece que essa pessoa está curada e restaurada. Então a questão precisa ser pensada e percebida, especialmente levando em conta também o contexto onde isso acontece. Há ambientes, lugares, por exemplo, no mundo, onde a poligamia é uma realidade. Se você tem um pastor divorciado naquele ambiente, as pessoas não vão nem perceber: puxa, ele só divorciou, que coisa boa, né? Se você está num ambiente onde essa realidade não existe, com certeza a dificuldade dessa pessoa de falar em nome de Deus se tornará proeminente. Portanto, a ideia é ver se a pessoa de fato tem condições. É como alguém que sofreu um acidente que a gente chama para correr uma maratona. Nem sempre isso é a melhor alternativa. Sugestões e práticas para abordar caso de divórcio no contexto da igreja. Os parâmetros gerais são o ideal monogâmico cristão, o grau de responsabilidade do que errou e situação em que ele se encontra. Aconselha-se o altruísmo, o reconhecimento do erro, a disposição de corrigir e assumir as consequências do modo como critério de abordagem das situações específicas. Vários textos estão aí, eu vou pedir desculpa aos irmãos, mas não dá para a gente ver tudo, só para vocês observarem até aqui. Ensino e prática do ideal monogâmico cristão, propostas que devem ser consideradas pela igreja e as observações que devem ser consideradas, desde o ensino adequado do assunto para prevenir dificuldades. Depois, correção do pecado. Qual é a correção e quais observações quando a gente enfrenta gravidez de pessoas, mulheres solteiras, adultério ligado à prostituição, adultério com um caso, violência, prática de perversões? Quais são as sugestões? Uma das coisas que a gente gosta de enfatizar é que a pessoa seja levada a um arrependimento formal, que não se passe a mão na cabeça como se nada tivesse acontecido. Isso não é bom nem para a pessoa, nem para a liderança, muito menos para a situação espiritual da igreja. A pessoa deve entender que errou, ser levada ao arrependimento e ser restaurada. É errado deixar para lá e é errado agir sem misericórdia, sem espírito de restauração, e sempre levando a pessoa ao arrependimento e ao abandono do tipo de prática envolvida. Outras questões: abandono, motivos banais, pecado dos líderes, por exemplo. Motivos banais devem ser corrigidos com firmeza, arrependimento formal, tratamento e ajuda, quando a pessoa simplesmente cansou do barco e quer abandoná-lo. Outras questões envolvem apoio terapêutico, trabalho de recuperação, e no final nós temos algumas propostas de recuperação e reconciliação: convertidos que deixaram a vida promíscua, divorciados, como é que eles devem ser recebidos, aceitos diante da igreja. Se a pessoa converteu-se já divorciada, deve ser aceita sem problemas, mas ela é responsável pela vida antiga. Sua posição como líder, de modo geral, é desaconselhável, a não ser que todas as etapas sejam trabalhadas adequadamente. Todavia, é preciso avaliar o contexto em cada caso. Pessoas que vivem junto, que devem se fazer o possível para que elas sejam regularizadas. Divorciados crentes devem ser conduzidos ao arrependimento formal se forem culpados. Se estão de fato arrependidos, devem escrever, na nossa opinião, uma carta ao ex-cônjuge para formalizar, inclusive para a pessoa passar por um processo de
de reconhecer os seus erros e acertar perante Deus e todos e assumir os problemas do passado. Poderão ser membros da igreja e, de modo geral, novamente em função do contexto, a liderança deve ser evitada. Pessoas totalmente enroladas são as que se casaram com alguém, tiveram filhos com outros, estão com um terceiro, a gente nem sabe o que está acontecendo. Deve acertar a situação com o último estado e assumir problemas anteriores. Eu conheço gente que tem 50 anos de idade, que a pessoa fala, não, você tem que voltar com a pessoa com quem você casou quando tinha 20 anos, é a única maneira correta. A pessoa fala, não, mas ele já tem 3 filhos com outro, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, isso é problema seu. Isso não existe. Então, podem ser recuperados e tratados, em geral, é melhor que essas pessoas não tenham uma posição de liderança. Pessoas são sem solução, que foram abandonadas, que não têm documento, a lei facilita hoje, é possível resolver com mais facilidade. Portanto, meus irmãos, entendendo a vontade de Deus, entendendo que o divórcio é um desastre, mas entendendo que a graça de Deus trabalha em cima do nosso desastre e que nós só estamos firmes, vivos e estamos salvos pela graça bendita de nosso amado Senhor Jesus Cristo, vamos investir na família, vamos lutar contra o divórcio e os seus males, prestar atenção, favorecer ambientes e contextos onde a gente possa trabalhar adequadamente nessa direção, pensar nas consequências, nos problemas decorrentes do divórcio, os males pessoais para os outros, para a família, para os filhos, para todos que estão em volta, mas é importante ter um coração sensível às partes feridas e machucadas, porque nesse mundo confuso, dentro ou fora da igreja, só o poder do Evangelho e a graça de Deus para restaurar o que não tem solução. Termino dizendo que, para Deus, na verdade, quando o coração humano se abre e a graça é vencedora, não existe gente sem solução. Jesus chega para a mulher samaritana, vá achando o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato que você já teve 5. O homem com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade. Se tem jeito para a mulher samaritana, eu e você temos esperança e a graça de Deus pode ser vitoriosa. Muito obrigado. Deus abençoe.